Mais um Conversas com História na Inquieta. Tem um patrocínio da Mustang, a sua pizzaria, restaurante em Fermentões Guimarães. Nós hoje vamos receber, ou temos o prazer de receber, um vimaranense que já está fora de Guimarães, mas com o coração ligado a Guimarães. Horácio Gonçalves nasceu na cidade de Berço, foi jogador do Vitória e, para além do Vitória, foi jogador de muitas outras equipas, do Varzim, do FAF, aqui muito próximos de nós. Horácio, primeiro, obrigado pela disponibilidade que tiveste de vir da Póvoa até aqui falar um bocadinho connosco sobre a tua carreira, que não deixas de ser vitoriano e vimaranense. Eu começo lá por trás. Naquele tempo, quando tu eras miúdo, como é que se fazia um jogador de futebol? Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, e Adriano, é um gosto estar aqui contigo. Enfim, também pisaste os campos. Para ambos, embora jogássemos uns contra outros, dimensão diferente, mas andámos juntos naquilo que é o Eu sou futebol. de uma dimensãozinha e tu és de uma dimensão. Não, é normal, somos todos iguais. Bom, como é que antigamente fazia? Olha, antigamente fazia-se na Amorosa, que foi onde é que iniciei, primeiro ano, ainda fazemos ali uns treinos, foi no finais da Amorosa, pré-iniciado, nessa altura, com o Valdemar Custódio, treinávamos aqui ao lado do pavilhão aqui da Inatel, onde Fora é que do agora é o estádio. estádio, que era um passadiço de terra, que se punha duas pedras e vinhamos todos contentes. E passávamos aí umas horas, não havia limite, era enquanto o treinador entendesse que deveríamos estar a jogar, estávamos a jogar, e era um bocadinho aquilo que é o futebol de rua, porque além de jogarmos na rua de cada um, ainda tínhamos esse espaço, que era um espaço aqui contíguo ao antigo estádio, não é? E foi aí exatamente onde é que iniciei. Pronto, não era fácil, naturalmente, não era fácil, mas naquele tempo era a nossa alegria. Era a alegria poder estar, já nem digo a jogar, poder treinar e todos os Com a dias. camisola de Vitória. Com a camisola de Vitória, já era para nós um motivo de grande felicidade. Para a ponta de lança. Sim, Com avançado, grandes aspirações a subir a equipa sénior. Quais foram as dificuldades? Sempre avançado, foi aquilo que foi a minha vida como jogador, acabei cedo, mas pronto, e o meu percurso foi um percurso normal de muitos outros jogadores, podia ser mais acima ou mais abaixo, mas pronto, tive um percurso perfeitamente normal. Mas sempre muito pretendido. Porque... Não, tive essencialmente na segunda divisão, principalmente tive em subidas da segunda divisão. O Vitória tive a felicidade também de estar numa época em que fomos à Europa, já como sénior, né? Já depois de ter sido dispensado 2, 3 anos, andei por fora, depois com o Pedroto, depois sou chamado a voltar com o falecido Moraes também. Ainda fiz uns joguitos jeitosos, enfim, nessa época com o Paulinho Cascavel, joguei ao lado dele 11 jogos, enfim. Tinha mais anos de contrato, mas como não jogava muito, naturalmente, tinha ali um craque, um super craque, no final dessa época, nesse final da época, apesar de ter contrato, fui ter com o Dr. Pimenta e pedi para sair. Ele disse, não sei, tens futuro, mas eu queria era jogar, eu lá vai saber. E fui, e parti para outros caminhos enfim, acabou por culminar com um abandono cedo, forçado, aos 29 anos, passar a treinador. E pronto, ainda cá em Horácio, mas no Vitória, jogaste na equipa sénior, como disseste, como é que era? Não, eu já nos Júniors era, já na altura dos Júniors eu fazia as reservas, não é? Nessa altura fazia aqueles jogos, era aquelas quartas-feiras de reservas e que eu fazia sempre, era o Artur Jorge, o treinador da equipa das reservas, na altura, que era com o Sr. Pedroto, e pronto, são anos de ouro que eu chegava ali, enfim, eu lembro perfeitamente, isto só para contar esta história, os tempos são diferentes, não é? E as primeiras vezes que eu vinha e comecei a frequentar, digamos, a equipa sénior, o lugar que tinha era o cacife que tinha, e para ali, estava ali naquele cacife, e ao lado tinha um senhor que só depois de 3 meses, eu chamava o senhor Vítor,
E ele só ao fim de 3 meses é que disse, miúdo, pá, para lá que isso com o senhor, pá, pronto, então como é que quer que eu os chame? E ele disse, ou chamas-me Vítor ou chamas Damas, pá. Por isso, era a diferença que havia, não é? Porque antes tinhas colecionado muitos cromos. E que antigamente, pronto, e a gente vivia disso, não é? Pronto, enfim, são histórias, enfim, curiosas. Ainda bem que agora é diferente, não é? Que há uma maior aproximação daqueles que são os atletas da formação para com os séniores, já há um processo muito mais próximo, muito mais enquadrado naquilo que é o futebol de hoje. Antigamente havia uma diferença muito grande, não é? Nós tínhamos que ter esse respeito, havia essa distância, não é? Naturalmente que pronto, tínhamos que respeitar isso. Opa, felizmente agora os miúdos já começam a aparecer também mais cedo, também por isso, pela essa facilidade que têm em se integrar nos plantéis profissionais, e isso é ótimo. Horácio, como é que o grupo recebe a notícia que vai ser treinado pelo Artur Jorge, pelo Pedroto, pelo António Moraes? Bom, eu nessa altura eu era júnior, não é? Eu era júnior, não acompanhei muito esse início. Agora sabíamos que, pronto, o Pedroto era uma figura ímpar, não é? Era uma figura ímpar e que marcou, de certa forma, naquela altura, marcou uma época. Porquê? Porque chegou ao Vitória e o Vitória deu aquele salto, digamos, aquele salto para aquilo que era a competitividade para com os grandes, não é? E isso o Pedroto tinha essa grande capacidade de fazer isso, porque eu acompanhava o treinos diariamente, não é? Depois integrei-me também diariamente, acompanhava aquilo que era o trabalho dele, o trabalho de mentalização para com os atletas, daquilo que realmente, o degrau que teriam que subir para conseguir responder a essa competitividade, e foi muito interessante, foi uma aprendizagem muito importante para mim, para os jovens que estavam na altura também comigo, e pronto, foi um pouco isso, foi o viver numa época que realmente, pronto, não havia grandes programas de televisão, não havia... Enfim, pois, exatamente, agora era muito próprio, era aquilo que nós vivíamos no dia-a-dia, e a aproximação aos jogos era sempre muito importante, também depois com o Francisco de Moraes, que também era a mesma escola, que tive a oportunidade de também aprender aí. Trabalhas mais com o Moraes? Trabalho mais com o Moraes, como o Moraes já como parte integrante do plantel, não é? Quando com o seu Pedroto era parte integrante daquilo que era as reservas, que era, enfim, depois a de Bolinha Chatice, também o Damas acabou por jogar, era o Festas, enfim, era muita malta ali, era o Narciso, tínhamos muita malta ali que também que antigamente fazia, é que aqueles que não jogavam ao domingo naquela altura jogavam mesmo a reservas, fosse o jogo onde fosse em Vizela, fosse nas Taipas, fosse no Prado. E pronto, e aconteceu isso, e histórias até que realmente são muito peculiares, quando é o afastamento do Artur Jorge da equipa técnica, num jogo de reservas, enfim, houve ali uma chatice entre ambos, estou nesse jogo, não é? E pronto, são coisas que nós jovens, enquanto jovens, vamos nos apercebendo do que é a realidade do futebol profissional, não é? Na altura não é? Naturalmente era júnior, mas que deu essa vivência, deu-nos também algum elan para que realmente a gente conseguisse depois no futuro, com essa aprendizagem, saber responder a outras situações que possam ter surgido e surgiram com certeza ao longo de toda uma carreira. Não é? Horácio, lá em casa como é que era? Um orgulho enorme por ter um filho jogando de Vitória. Isto é assim, é como tudo, não é? Como qualquer vitoriano, não é? Enfim, eu costumo dizer muitas vezes que os meus pais ensinaram-me a comer com um garfo preto e branco, não é? Ou seja, desde criança, nasci a 100 metros da sede de Vitória, não é? Que era na Rua de João, eu nasci nas Dominicas. Por isso, a minha vivência desde miúdo, a ver os jogadores de Vitória, a ir à sede, naquela altura tudo isso acontecia, depois fui crescendo, miúdo de bancada, enfim, de festejar e de momentos fantásticos, como aquele que foi talvez o melhor jogador de todos os tempos de Vitória, que era o Jeremias, não é? Enfim, isso já numa altura também já mais jovem. São épocas que se foram passando e com o Vitória sempre dentro de nós, porque isso
Quem nasce vitoriano morre vitoriano, isso não tem hipótese. Ora, se recordas do primeiro jogo que fazes no Dom Afonso Henriques pelos Cenas de Vitória? Eu entro isto na primeira equipa, isto já depois de ser emprestado ao FAF, ao Valvez, ao Fora, ao Famalicão, e depois regresso. O primeiro jogo que entro, era um jogo que eu não esperava nada entrar, que eu estou no banco, é contra o Vitória de Setúbal. Foi logo na primeira jornada, porque eu aí seria o terceiro ponta de lança, não é? Porque o Vitória tinha 2 pontas de lança fantásticos, que era o Paulinho Cascavel, e tinha o César, que era da seleção brasileira, não é? Mas o César abandonou, porque pronto, tinha determinados comportamentos que as pessoas não gostavam. Porque na altura pensava que seria ele a opção principal, sendo vindo do Sevilha, e caiu e eu aproveitei, entre aspas, não é? Naturalmente. Também não te esperas esse jogo? Não. Ou um orgulho enorme? Não, orgulho é aquele sonho que toda a gente tem quando é miúdo e quando entra nas escolas de Vitória, que era um dia chegar lá, cumprir esse objetivo. Poderia ter ficado mais um ano, procurar talvez mais um pouco de sorte ou mais um bocado de espaço, mas entendi que teria que seguir outro caminho, porque na altura... E vais para FAF, uma equipa com uma Não, mística... E depois subimos à primeira divisão no FAF também, pronto, já foi tudo um percurso, enfim, se foi bom ou se foi mau, isso depois... Agora não... Enfim, depois fazes o percurso, ainda vais lá abaixo ao Lolotano, não é? E depois ainda tenho também o Olhanense, enfim, andei aí por uns clubesitos aí a jogar, não é? Até que chegaste à Póvoa e gostaste do ambiente. Depois fiquei ali pela Póvoa, e foi quando, enfim, já com 29 anos, e há uma sessão de treinador, sessão de direção, há toda uma história dessas em que eu era o capitão de equipa e que acabei por assumir. Era para assumir aquilo durante 2 ou 3 jogos, mas depois a nova direção que entrou, opa, e acabou. Ainda cá estou como treinador. Depois fazes um trajeto por muitas equipas. Vais ao Santa Clara? Tenho algumas, não é tantas como isso, tenho algumas, mas tenho clubes em que, pronto, o Barzinho acabei por fazer 8 anos, não é? Que é muito tempo. É o maior tempo que passas? Faço 4 anos na Grécia também, faço 6 anos em Moçambique, enfim, e depois também treinei aqui alguns clubes, no primeiro e na segunda divisão. E que Horácio vamos ter no futuro? Não sei, neste momento ainda não sei, ainda estou a pensar bem se é para a pré-reforma ou se é para continuar. Normalmente agora, nesta fase, tenho feito 2, 3 anos fora e faço 1 ano em casa, não é? Talvez para o ano, não sei. Este futebol está muito diferente, Horácio, do teu tempo? Não é uma questão de diferença. Pensavas naquela altura, quando começaste a treinar no Barzinho, se existia alguma tática de 3-5-2 ou de 5-3-2? Não, essas situações são situações... É que hoje em dia quem não jogar assim... se nós formos analisarmos todas as equipas de top... E desde o tempo do guarda-redes fazer pontapé de baliza, hoje é impossível isso fazer. A diferença, pronto, há aí algumas nuances que são diferentes, não é? Ou seja, no meu tempo, ou no nosso tempo, Adriano, nós marcávamos o pontapé de baliza para a frente, agora marcamos o pontapé de baliza para trás, não é? Isso são discussões que estão, naturalmente, são discussões que têm vindo a ser debatidas naquilo que é o futebol, porque nem todos têm a capacidade para marcar pontapés de baliza para trás, não é? Porque, enfim, mas toda a gente pensa que tem. Isso às vezes pagam caro por isso, não é? As pessoas pagam caro por isso, não é? E não é uma questão de identidade, as pessoas por vezes dizem, é uma questão de identidade, a minha equipa tem identidade, tem isto, está bem, mas perderes, deixas de ter com a identidade. Não adianta nada, não é? Bom, há coisas positivas, não é? Que são muito mais positivas, naturalmente. A competitividade é maior, mas também a qualidade não está a ser assim tão forte. Aquilo que se está a notar aqui no nosso campeonato, tanto na primeira, segunda, terceiras, a qualidade, porque os nossos jovens também, quando aparecem um pouco aos 18, 19 anos, os de melhor qualidade saem logo nessa idade, não é? E vão logo para outros campeonatos, não é? Ou seja, o que fica cá já é as segundas ou as terceiras. O miúdo hoje em dia é formatado de maneira diferente do que era formatado no teu tempo? Era, porque agora tem, além de ter outros meios, não é? De aprendizagem, outras condições de trabalho, tem tudo isso, e depois tem outras figuras que também aparecem no meio, não é?
Tem a figura do empresário, que é digamos, uma figura muito importante na carreira do atleta, que pode condicionar ou não, há os que ajudam, os que destroem, não é? Mas isso é como tudo na vida. Mas é um pouco diferente até porque a forma que o atleta tem e as condições que tem, essencialmente quando é jovem, não é? Já são completamente diferentes. Nós, no nosso tempo, Adriano, nós íamos jogar, enfim, nos iniciados ou nos júniores, não interessa o que fosse, e íamos jogar com uma equipa qualquer, a gente não sabia quem era, nem se fazia ideia o que é que as equipas jogavam, quem era. Agora já se consegue ver o que é que vês já equipas técnicas nos iniciados, são 6, 7 elementos, aqueles que não sei quantos, os que de facto terão imagens, os que apresentam isto. É positivo, bom, miúdos, é sempre positivo, são mensagens e sempre informações que são positivas, ou seja, isso proporciona já ao atleta já uma maior compreensão, se assim for bem indicado, daquilo que é a ideia de jogo, aquilo que é pensar o jogo, o que é estar num espaço. As condições também são diferentes. Estar ali num espaço como aquele, qual o que deve pisar, como deve pisar e como é que não deve. Pronto. Há a discussão de que é muito cedo, muitas das vezes é muito cedo, porque os miúdos até aos 12 anos devem ter mais liberdade, mais criatividade, porque não há futebol de rua. É discutível. Para as mulheres do tempo de primeira divisão, segunda divisão norte, centro e sul. Exatamente. Apanhavas campos pelados. Nessa altura. Sempre. Que é inconcebível hoje em dia isso acontecer. Você não tens hipótese, nem pode ser de outra forma, não é? Naquele tempo era o que era, até na primeira divisão era. Lembras-te de alguns pelados difíceis? Não, havia. Jogaste em espinho com pelado? Joguei em espinho com pelado. Tem um no Águeda com pelado? O Águeda, cheguei a jogar no Águeda com pelado, cheguei a jogar com mais Friamundo com pelado. Quando vais para os arcos é pelado? É pelado também, o Faf era pelado, enfim. Só apanho o primeiro relevado quando vou para o Famalicão. O Varzim sempre foi relevado? O Varzim foi, mas já foi mais tarde. O Varzim já foi mais tarde. Eu apanho primeiro, quando antes de vir para o Vitória novamente, já estava no Famalicão, que já era relevado. Já tinha sido um clube já de primeiro, nos anos anteriores. Não, antigamente era o que era as condições que havia e tudo bem. Não era por aí que se jogava mais ou jogava menos. É evidente que com o relva a qualidade é outra, mas já havia nesse tempo, e lembra-se também, havia um espaço Ferreirinha, que era as equipas tidas como equipas que jogavam muito bem à bola, e jogavam tic-tac. Já naquela altura era o tal tic-tac, era o Ferreirinha que já tinha isso. Tanto no Rio Pel. No Rio Pel, no Ferreirinha, também no Ferreirinha tem o Passo Ferreira, está no Tircense, eram equipas, e ele um dia criava sempre essa forma de jogar, que era uma equipa sempre muito bem construída, muito bem orientada, tinha uma função de jogo completamente diferente das outras, que nós éramos capazes também de ser mais verticais, ele já nessa altura não era o tal tic-tac já que se falava nessa altura. Pronto, agora surgiu mais tarde, com os Guardiolas, com os Barcelonas, mas já nesse tempo havia quem fazia isso. Para jogadores que têm possibilidade de fazer isso. Ora, se olhando para trás, vemos um Vitória que, já no teu tempo, se pedia mais um bocadinho. A imagem do Vitória faz lembrar um pouco a imagem do Varzim. O Varzim é uma equipa que, se calhar, pede-se mais um bocado. Com duas massas associativas, a do Vitória em maior número, a do Varzim em número mais reduzido, mas muito dedicadas àquilo que é o amor pelo clube. Acha-se que estes dois clubes mereciam estar em posições diferentes do que estão no futebol atual? Bom, começando pelo Vitória. Não, o Vitória é grande. O Vitória é grande e será Faltam sempre títulos. grande. Bem, mas isso poderá surgir, acho que essa situação que nós sabemos que o que é que nós temos? Nós temos aqui, nós sabemos que Guimarães é Vitória, Vitória é Guimarães, pronto. É uma cidade que vive para um clube que vive para uma cidade. Já tivemos altos e baixos, não é? Aqui no nosso clube já tivemos altos e baixos, já tivemos muito êxito, um êxito condizente com aquilo que é a dimensão de Vitória, e também já passámos amarguras, não é? Mas sobrevivemos sempre. E o problema aqui, que é exemplar para todos os outros, é que sobrevivemos sempre com a mesma massa associativa, sempre com o estádio cheio, enfim. Ou seja, é a segunda divisão. Exatamente, é uma forma muito peculiar, que dificilmente se apanha outro clube, mesmo na Europa, que tenha assim este tipo de comportamento. Talvez os Bilbaos, pronto, que são muito enraizados às suas zonas.
Mas aqui o Vitória é uma forma muito especial de viver o clube, que, enfim, isto aqui ao almoço fala-se de Vitória, ao jantar fala-se de Vitória, vai-se ao café fala-se de Vitória, e vive-se o Vitória 24 horas por dia. Agora, o Vitória poderia estar mais, claro que todos nós desejamos isso, todos desejamos isso, agora sabemos que não é fácil. Nunca fomos um clube rico, não é? Nunca fomos um clube rico, mas temos aquilo que os outros não têm, é a alma, a alma vimaranense e a alma vitoriana que se conjuga e que dá muita força. E o Varzim? O Varzim também é um bocadinho isso, noutra dimensão, naturalmente, também são pessoas que... O Varzim, o Leixões, o Espinho, pronto, aquelas equipas mais históricas. Mais perto do mar. Mais perto do mar, também têm uma forma muito peculiar, também vivem com intensidade, mas não se compara àquilo que é o Vitória. O Vitória, segunda divisão, é um jogo que vai fazer domingo de manhã à Póvoa de Varzim contra o Varzim. Onde é que tu estavas? Estava no Varzim. Como é que reagiste? Estava no Varzim. Como é que foi? Tu viste aquela Não, foi... Não, com muito profissionalismo, é evidente. Tinha que ser, não tinha outra forma. Esperavas tanta gente, Horácio? É assim, para aquilo que foi a semana em si, eu estava à espera. Houve más interpretações na altura de situações que foram surgindo, mas eu também compreendi, porque pronto, havia aqui digamos, na altura no Vitória havia aqui alguma turbulência e criou algumas situações indevidas, nunca da minha parte, enfim, como vitoriano era incapaz de alguma vez estar a ferir fosse o que fosse. Mas pronto, foi futebol, não foi mais do que isso, mas não pôs em causa o valor do Vitória e mudou de treinador e a partir daí foi um caminho até à subida da divisão, naturalmente. Há uma relação muito forte entre o adepto do Vitória, o adepto do Chaves e o adepto do Varzim. Indiscutível, porque são as duas equipas que o adepto do Vitória gosta. Como é que eram aqueles torneios da Póvoa, Horácio? Parece que era a sério, não era? Não, criou-se sempre. Atualmente, eu tenho, este ano tive a oportunidade de acompanhar, vivia-se mais, não se vive tanto. Eu lembro do meu tempo ainda quando jogava, participei com o Vitória, participei também do lado do Varzim, e era o Vitória, era o Braga, era o Varzim, depois era uma outra equipa, um Famalicão, uma equipa, o Rio Ave também. Pronto, e senso na altura. Exato, e era tudo muito mais forte. Naturalmente que agora, estando o clube numa divisão muito inferior, outras equipas já não é a vivência desses torneios, não é tão forte como era antes. Como é que o Vimaranense, jogando pelo Varzim, jogava contra o Vitória? Olha, era o profissionalismo, não temos outra forma de estar. Antes do árbitro apitar, eu vou-te perguntar ao contrário. O profissionalismo entra no minuto 1 do jogo, mas durante a semana sabias que ia jogar? É isso que eu estou a dizer. Antes do apito inicial somos vitorianos, depois do apito final somos vitorianos. E depois do final... Isto é a vida. Defrontei várias vezes o Vitória como jogador, como treinador, e foi sempre é evidente. Claro que a família em casa sofria mais um bocadinho, não é? mas todos vitorianos. Ora, se estás muito tempo em Moçambique, não estive lá. Que futebol era aquele? Que condições é que tu tinhas e como é que te sentias? Não, aquilo é evidente que foi numa perspectiva de fazer evoluir. Muitas dificuldades? Não, naturalmente, muitas dificuldades. Em termos de organização, em termos de mas encontraste um jogador diferente do jogador português. O irreverente, o puto da rua. Sim, de certa forma sim. Mas isso aí depois vem também o outro lado da face da moeda, que é que também há a falta de qualidade, não é? E depois o processo de aprendizagem é um processo muito mais demorado, muito mais difícil. Na Grécia, quando estive na Grécia, que também tive 4 anos, já também com alguma dificuldade, mas já mais fácil.
São coisas distintas, treinar em Moçambique e treinar na Grécia. Porque tu, em Moçambique tens a mesma língua, consegues aproximar mais daquilo que é, ou começas a perceber qual é o tipo de mentalidade e a função que estás a exercer sobre... Na Grécia tive que aprender rapidamente a língua, não é? Porque senão tinha alguma dificuldade, já que já nessa altura eles já poucos... Eu estive lá em 2008, 2012, na altura não havia muita gente já a falar inglês, então mesmo na equipa não havia, então obrigou-me, foi muito difícil, mas tive que aprender rápido, e ainda hoje não é, consigo falar, não é? Mas foi também uma experiência muito bonita, porque no fundo é o fazer o crescimento daquilo que é o futebol, que são um futebol que ainda hoje é, pronto, Portugal é realmente uma referência mundial, não é? E são equipas, clubes, nações que estão ainda num processo de desenvolvimento. Mas em Moçambique viste alguém com enormes qualidades e que tu tiveste pena de não ter chegado mais longe? Não, tem jovens com qualidade, que foi o Géni, que está agora no Sport, passou por mim, que eu fui 6 meses também à Federação, porque era um processo de mudança e o clube pôs-me obrigou-me, digamos, a ir à Federação. Géni Catamo, tem o Renil, tem aí jovens que eram jovens com qualidade e com muita qualidade. E pronto, e acabei por passar, ou eles passarem por mim, ou eu passar por eles nessa fase intermédia. Em termos daquilo que é os clubes lá, é um pouco difícil, mas são experiências muito enriquecedoras, muito enriquecedoras. Olá, se os teus treinadores são treinadores de uma era completamente diferente, estamos a falar do Zé Reixão... Sim, tive grandes treinadores. Santana foi treinador também. Santana, o professor Neca, enfim, tive bastantes naquela altura, mudava-se. Como é que se treinava naquela altura? Não, treinava-se muito bem, para aquilo que era naquele momento, era aquilo que sabemos, a evolução do futebol é um bocadinho, costumo dizer às vezes, isto é como a medicina, a gente vai sempre aprendendo e tal, vai sempre melhorando, não é? E é isso que acontece, o futebol nós vamos estar sempre a evoluir. É curioso que essa questão já uma vez também me colocaram até em relação ao futebol brasileiro, ao futebol português, aos treinadores brasileiros, porque pronto, como faço muita formação e muitos colóquios por aí fora, apareceu essa situação. E nós temos aqui uma fase que é a mudança daquilo que é o pensamento do treino, não é? Porque, e isso acontece, isto foi pelo exemplo do Brasil, porque é que os treinadores portugueses no Brasil têm o êxito que têm, e eu disse, porque nós no futebol português já levámos o futebol à universidade há bastante tempo, e já trouxemos a universidade também ao futebol há bastante tempo, vocês aqui no Brasil ainda não levaram a universidade ao futebol, nem vão, nem a universidade vem ao futebol, nem o futebol vai à universidade. Pronto. E é um bocadinho essa a diferença, a nossa evolução, não só em termos físicos, não é? Como também em termos de qualidade, de análise, de desenvolvimento daquilo que são enfim, aquelas nuances que têm aparecido no futebol e que agora vimos, que é muita discussão com a seleção nacional, porque é que jogamos assim, porque é que jogamos assado, isto vem tudo dessa evolução que no fundo nos conseguimos captar com o quê? Com a evolução que tivemos, com aquilo que é a imagem, com aquilo que nós conseguimos trazer de observação. Deve estar recordado quando o Mourinho começa a ir lá para fora, as pessoas ficavam admiradas porque, nós temos uma informação dos diabos, ou seja, então se é isso é porque também não tinham, não é? Ou seja, aqueles jogadores não tinham, nunca tiveram o observar o adversário, o analisar o adversário, e o Mourinho dá esse salto, exteriormente dá esse salto nas equipas onde passou, e lembramos-nos perfeitamente disso. Eu ia por aí, como é que quando tu eras treinador, e tu ainda és treinador, mas nos teus inícios de treinador, tu não tinhas a informação que hoje os treinadores têm das equipas adversárias? Hoje em dia a equipa sabe até de que cor é o pijama que o jogador dorme. Sim. Tudo sabes tudo. Naquela altura, como é que tu preparavas um jogo para o fim de semana? Não, éramos nós. Ou preocupados com a tua equipa e não muito preocupado com a outra. Ou possivelmente, ainda agora também tem que ser, temos de preocupar mais com aquilo que nós somos capazes, não é? Hoje em dia as equipas preocupam-se muito mais em não perder do que em ganhar, não é?
Não é bem isso. O que pode acontecer é a pressão que existe sobre o treinador, por vezes pode condicioná-lo nesse sentido, não é? Ou seja, eu tenho que sobreviver, não é? E o ter que sobreviver, ia-te fazer essa pergunta, mas não quero fazer muitas perguntas ao mesmo tempo, senão daqui a um bocado estamos a responder a outras. O sobreviver é uma chatice, não é? Nós tivemos uma fase aí que houve trabalhos mais prolongados por parte dos treinadores, outros já são mais curtos. Mas a mudança que temos agora é um bocadinho isso, ou seja, muda-se com o treinador facilmente, muda-se dos jogadores facilmente, o jogador entrou agora no verão, mas em janeiro já saiu, já vem outro, e depois está até ao final da época, depois já saiu outro, ou seja, há mutações constantes e isso obriga também a um trabalho muito mais qualificado, não é? Se olharmos para aquilo que foi os treinadores da época passada de Portugal e olharmos para os treinadores que são esta época de Portugal, vimos poucos treinadores a continuar. Isso quer dizer que o treinador sabe que ou mostra serviço ou está condenado a ter a malas à porta. Não é mais exagerado hoje em dia do que era no teu tempo? Não, também havia. Já no meu tempo também havia. Despedia-se com facilidade. Já vem de há uns anos, embora, enfim, nós até dávamos muito o exemplo dos ingleses, que conseguiam manter os treinadores muitos anos, nós aqui não mantínhamos, já vem de há uns anos para cá. Neste momento, porque é que é mais difícil? É mais difícil por isso mesmo, ou seja, eu tenho um atleta que entrou neste verão, mas não sei se esse atleta vai ser meu atleta em janeiro. Às tantas já tenho que mudar ontem, qualquer coisa, para ter que... Mas às tantas não vou ter tempo para depois mudar outra vez as coisas, porque eram atletas novos, porque os outros saíram, e todas estas situações de alterações. É uma reconstrução que demora o seu tempo. Não é? Mas não te parece que o treinador tem, na hora da decisão, tem algum receio em tomar decisões porque sabe que tem sempre o seu lugar em perigo? Não está confortável, não tem aquele conforto de dizer eu posso perder 2, 3, 4 jornadas que me vou manter na mesma? Isso aí nós sabemos à partida que a competitividade neste momento não permite isso. É feroz. Mas nunca podemos partir de um princípio enfim, se eu vou perder este jogo, a coisa está o caldo entornado, não é? É evidente que a gente tem uma percepção, face aos resultados, à distância, se até ali as coisas não correrem bem, ali vai ser a fronteira do... Mas estás de acordo comigo que hoje se despede mais facilmente um treinador, até porque há muitos mais. Não, okay. A oferta é maior também. Está bem, mas tudo isso é cíclico, mas naquela altura também já havia um bocadinho isso, não é? Agora é capaz de ser mais falado, não é? É capaz de ser mais falado, porque há mais programas de televisão, há mais isto, há mais aquilo e tal, e as pessoas... Mas também já naquele tempo havia, eu lembro-me ainda jogava de ter 2, 3 treinadores por época, não é? E nessa altura também acontecia. Agora, pronto, a comunicação sai mais rápida cá para fora, e depois a pressão de que se correr mal domingo já vais ou não vais, e tal, pronto, isso provoca pode provocar alguma ansiedade no próprio treinador, isso não digo que não. Mas o treinador tem que pensar sempre pela cabeça dele e tem que ser sempre essa a postura que tem que ter, não pode ser outra. Dizias que tiveste 2, 3 treinadores por época, tiveste muitos treinadores. Sim. Quais foram aqueles que mais me marcaram? É difícil, sabe? Às vezes as pessoas... Os marcaram por uma razão, ou não gosto por nomes, pronto, exatamente, porque muitas das vezes falamos daquele que marcou em termos positivos, ou que mais... Também aprendemos com aqueles que menos, não é? Também aprendemos, amanhã, se um dia for treinador, vou fazer aquilo. É isto que eu sei que não posso fazer, porque, pronto, no fundo acabamos de ter uma aprendizagem sempre contínua, não é? Com o bom e com o mau das coisas da vida, não é? Horácio, estamos a acabar a nossa conversa, mas há uma pergunta que eu te quero deixar ficar mesmo para o final. Se ao sair da porta te ligassem de Vitória, que sentimento é que terias? Não tinha nenhum, porque o Vitória será sempre o coração e por fora nunca pode ter. Por isso, ficará sempre no coração. Horácio, obrigado por essa conversa que tivemos, do teu trajeto, que é grande. Que nasceste no Vitória, que nasceste em Guimarães. É verdade. Muito obrigado. Com o patrocínio da Mustang, a pizzaria e o restaurante de Fermentões Guimarães.